Vamos começar que está cheia essa sala. O Yang e o McKay, né? Vamos começar então, pessoal? Para não perder muito tempo, né? Senão... Pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez, um prazer receber vocês aqui, fazendo parte aí do nosso ciclo de palestra aí do Hospital São Luís, que a gente tem essa... né? Nós, todo mês, teremos um palestrante, e sempre pessoas muito especiais que trazem conhecimento das mais variadas áreas da Buco, né? Tivemos no mês passado a doutora Joana, veio nos brindar aí com uma palestra maravilhosa, e hoje aqui como ouvinte, né? Bem-vinda. E hoje vamos ter aqui a presença do Dr. Flávio Andrade, um amigo de longa data, né, Flávio? O Dr. Flávio, ele... Quanto tempo, não? melhor não entrar em detalhes, mas o Dr. Flávio, ele fez, né, residência em bucomaxilo na Santa Casa, e depois ele se especializou, né, Dr. McKay, o Yang, na área de ATM, que é um universo à parte para a gente aí, o bucomaxilo. Trabalhar dentro de uma cavidade tão pequena, com maestria, para quem tem habilidade, paciência. Então, o Flávio ele tem muito disso, um menino inteligente, com muita habilidade, está conseguindo ótimos resultados. E a gente sabe que dentro do mundo aí da buco, muita gente não acredita muito na artroscopia, reposição de disco. Então, o Dr. Flávio está mostrando que isso é possível, ter bons resultados trabalhando com isso. Inclusive, né, Flávio, diagnóstico, planejamento. Então, né, o convite aí é para ele falar um pouquinho desse universo, como que ele lida, como que ele faz diagnóstico, e do começo, né, como você, né, da punção até a sutura. Então, Flávio, para a gente é um prazer, né, estar com você aqui. E a condição de você vir é o seguinte: você precisa operar no Mário Gatti um caso. Com certeza. Se não, né, a doutora Joana foi assim, se ela não Marcar. viesse operar, não... E aqui tem os residentes, né, muito feliz, que reencontrando velhos amigos residentes aí, pessoal de Belo Horizonte, doutora Joana, doutor Davi também, né, lá de Pouso Alegre, residente de Buco também, e muitos outros aí. Doutor Paulo, amigo também de longa data, né? Então, é muito especial para a gente recebê-los aqui. E a gente está vendo, né, que está ganhando corpo, né? Daqui a pouco nós vamos ter que botar mais. Mas isso é muito bom, né? Acho que buscar conhecimento é maravilhoso. E dividir conhecimento, né, com pessoas. Então, Flávio, seja bem-vindo, né? O tempo todo seu, fica à vontade, tá? E depois, pessoal, como é de costume, né, temos aí um happy hourzinho aí para ninguém é de ferro, né? Obrigado, companheiro. Fica à vontade. Bom, boa noite a todos. Depois dessa apresentação aqui, senti, estou enrolado, né? Mas o Augusto é um grande amigo, né? Admiro muito o trabalho dele, já disse isso para ele algumas vezes. Hoje a gente vai ter aqui a oportunidade, né, de estarmos conversando sobre a artroscopia das ATMs, né? Desde a punção, desde o início ali, a artroscopia nível 1, até a gente caminhar na nível 2 e finalizar ali com a sutura discal, que seria a artroscopia de nível 3. Né? Eu sei que muitos aqui, talvez, não faz a artroscopia, alguns não acreditam na artroscopia, né? Mas ao longo aqui da nossa noite, a gente vai, né, dessa 1 hora, a gente vai poder discorrer sobre esse assunto e, às vezes, mudar um pouco a nossa cabeça. Né? Eu também não acreditava e depois fui acreditando a maneira que eu fui vendo. Também fui atrás disso para realmente certificar que isso faz sentido. Tá? Tá bom a iluminação assim, João? Acho que tá legal. Deixa eu só... Não, acho que é porque conectou... Então, a gente passa aqui. Não, tá travado mesmo.
Quer que eu vou passando? Pode ser. Agora foi. Perfeito. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Andrade, fiz minha residência na Santa Casa de São Paulo, né, há quase 20 anos atrás. Sou membro titular do colégio, do nosso colégio, pertenço à Sociedade Latino-Americana de Cirurgia da ATM, coordeno a especialidade de cirurgia bucomaxilofacial aqui do Hospital São Francisco, na cidade de Americana, onde eu resido atualmente. Fiz meu fellow no ano passado no serviço do professor Yang em Xangai, na China, e nesse ano eu fui ao serviço do professor McKen, fiquei com ele em Boston, na Universidade de Harvard. Trago aqui a minha equipe, né? 2 colegas cirurgiões que operam comigo, a Cristiane, que é a fisioterapeuta, que está aqui, né? Fiel escudeira nossa, a Geise, que é a instrumentadora, e 2 secretárias que trabalham com a gente no consultório. Até preciso atualizar que a gente tem novos membros na equipe agora. Quando falamos em disfunções das ATMs, né, por ser uma entidade, uma patologia extremamente prevalente e que causa alterações de qualidade de vida, enfim, ela se torna um problema de saúde pública, principalmente pela sua prevalência e alta incidência, né? Então, se a gente coloca aí em qualquer site de pesquisa, a gente vê que em torno de 30% da população tem disfunção temporomandibular. Então, se nós estamos aqui em 30 pessoas, possivelmente 9, nós temos problemas na articulação temporomandibular. A maioria de nós não precisaremos de tratamento, ou nem saberemos sobre isso, né? Mas uma boa parcela, sim, precisará de tratamento, que seja tratamento clínico, tratamento cirúrgico, né? E aí existe uma infinidade de possibilidades dentro dessa caixa de ferramenta para tratar uma disfunção temporomandibular, ao qual a artroscopia hoje ela faz bastante sentido. E quando falamos na artroscopia, né, o professor McKen coloca ser uma técnica minimamente invasiva, vídeo assistida, precisamos de instrumentais, de materiais para assistir essa cirurgia, né? Utilizada no início como diagnóstico somente, mas hoje muito utilizada para tratamento das lesões da articulação temporomandibular, tá? Não é nada novo, o professor Onishi, um japonês, em 1975 já descreveu um pouco sobre a artroscopia. Obviamente, aqui na década de 70 não existia câmera, fonte de luz, né? Era como se fosse uma nuleta, onde ele entrava com ela dentro do espaço articular e enxergava, fazia um diagnóstico somente, tá? Dentre os procedimentos minimamente invasivos, né? A gente tem aqui a artrocentese, infiltrações guiadas por ultrassom, hoje é um assunto bem em pauta também, principalmente essas infiltrações no compartimento inferior, e temos a artroscopia, tá? Então, todos nós talvez fazemos artrocentese, ou começamos fazendo artrocentese, né? E a artrocentese é isso que a gente enxerga, né? A gente não enxerga absolutamente nada, mas às vezes a gente consegue tratar muitos pacientes fazendo uma artrocentese, né? Pacientes às vezes está com fenômeno de closed lock, chega no PS, está travado, você fazer uma artrocentese faz muito sentido, tá? Infiltrações guiadas por ultrassom, né? A gente começa a enxergar um pouco mais, mas ainda é muito diferente do que a gente consegue enxergar na artroscopia, o que o vídeo pode nos fornecer de imagem. E aqui sim a gente consegue ter um diagnóstico muito mais apurado e que permite a gente tratar aquilo que estamos identificando de anormal. Todos nós aqui, como dentistas, sabemos da complexidade, né, da anatomia da articulação temporomandibular, por ser uma articulação gingno-artroidal, por ter um tecido interposto entre fossa e côndilo e ele ser uma característica fibrocartilaginosa e não cartilagem hialina. Então, é uma anatomia complexa realmente, né? Mas a gente chama bastante atenção, principalmente para o compartimento superior, que é o compartimento formado entre a fossa e o disco articular.
E é nesse espaço, um espaço extremamente constrito, de 1,2 ml, que a gente vai trabalhar na artroscopia, tá? Ao qual, quando estamos trabalhando, esse espaço consegue expandir até 3 ml. Então, esse é o nosso limite de trabalho. O compartimento inferior, que é o compartimento formado acima do côndilo e abaixo do disco, é um compartimento menor ainda em questão de volume. Ele tem 0,9 ml e ele não tem um poder de expansão como o superior. E por isso que a artroscopia no compartimento inferior pouco se consegue fazer. Tá? As infiltrações, sim, infiltrar, IPRF, ácido hialurônico, isso você consegue filtrar, mas poder navegar aqui é muito difícil. Dentro da anatomia artroscópica da ATM, quando a gente entra com a nossa ótica no espaço articular superior, a gente entra na região posterior, no recesso posterior, tá? E aqui a gente vê região de protuberância oblíqua, tecido retrodiscal, cortina sinovial, e o disco vai estar aqui um pouco mais à frente, acima do côndilo mandibular, tá? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, falar ligamento retrodiscal, né? Eu também já falei por muito tempo, mas não existe um ligamento retrodiscal, ele é um tecido retrodiscal, né? Existem outros ligamentos articulares, mas não o ligamento retrodiscal, ele não existe, é um tecido, né? A gente caminhando para a região anterior, e isso é necessário para a gente fazer uma varredura na articulação, no espaço articular, porque a nível 1 é um diagnóstico, a gente vem caminhando com essa ótica para anterior, depara que a região da vertente posterior da eminência, o côndilo mandibular e o disco em cima do mesmo, vamos caminhando uma região já de restrição de espaço, porque a eminência fica deixando esse espaço menor, devido ao côndilo, chegamos na região anterior, e aqui a gente já vê até um pouquinho aqui de fibra de músculo pterigoideu lateral, tá? Essa bolha é um sinal patognomômico que a gente está realmente na região mais anterior da articulação, porque no posicionamento da cabeça da paciente é a região onde está mais superior, e essa bolha vai para essa região. Dentre as indicações, né, sabemos que alterações musculares, o tratamento é clínico, quer seja fisioterápico, medicações, placas, né? E a gente consegue tratar muito bem os nossos pacientes, talvez a maioria deles são tratados dessa forma, não precisam de cirurgias, quer seja as minimamente invasivas, tá? Mas uma grande parcela, e principalmente aqueles pacientes refratários aos tratamentos conservadores, que tenham sinovites, retrodicites, desarranjos de posicionamento discais anteriores, posteriores, lateromediais e as osteoartrites podem ser tratadas e devem ser tratados quando refratário ao tratamento conservador com a artroscopia. Tá? Anquilose, hiperplasias condilares, tumores, são tratados de forma cirúrgica convencional, né? Por melhor tecnicamente que você seja, tem o instrumental melhor que existe, você não vai conseguir, isso jamais será conseguido via artroscópica, fazer uma remoção de uma massa anquilótica. Todos nós sabemos como é difícil fazer isso aberto, com grande acesso já é difícil, né? Então, a artroscopia tem uma gama muito grande de indicações, mas ela continua tendo as suas limitações, ela não serve para tudo. Dentre a classificação, né, a gente utiliza muito a classificação de Wilks, principalmente às vezes para a gente se comunicar com os auditores dos convênios, né? E a artroscopia, ela está nessa gama entre a Wilks 2, 3 e 4. Wilks 1, onde não temos nenhuma alteração, questão de dor, posicionamento discal normo-posicionado, não tem por que fazer procedimentos. Isso aqui é tratamento clínico, né? Mas o Wilks 5, onde temos processos degenerativos avançados, possivelmente lacerações, perfurações discais, degenerações ósseas, também não faz sentido fazer uma artroscopia. Aqui, possivelmente, cirurgias abertas e, às vezes, até procedimentos de salvação, como prótese, né?
Mas a grande maioria, ou seja, de Wilks 2, 3 e 4, podemos lançar a mão da artroscopia. O professor Yang, no artigo dele, no Clinical Study, ele publica um artigo mostrando pacientes jovens, onde possuíam deslocamentos discais sem recapturas, diagnosticado clinicamente e através de ressonâncias magnéticas, e ele trata esses pacientes com 6 meses com placas como nós usamos no nosso dia a dia, na nossa rotina, tá? E 53% desses pacientes melhoraram, tá? Então, isso aqui é uma ressonância pré-tratamento com placa, disco luxado, sem recaptura, boca aberta, e disco normo-posicionado, tá? Então, a placa, ela resolveu 53% dos pacientes. Entretanto, 47% dos pacientes permaneceram com disco luxado sem recaptura. E esses pacientes são pacientes, eu presenciei muito quando estive lá, pacientes de 15, 16 anos de idade, e ele faz, nesses 47%, ele vai para a artroscopia, ele reposiciona o disco da articulação. Tá? E mostra trabalho, e mostra no ambulatório dele que os pacientes que não foram operados precocemente, e jovens, eles têm um desenvolvimento crâniofacial totalmente alterado. Uma hipofunção, uma alteração em questão de simetrias faciais, porque esse disco está luxado sem recaptura, então ele tem uma hipotonia desse músculo. Então, ele mostra isso. Então, e aí você fala, mas a casuística, ele mostra 2.000 pacientes. Assim, é uma casuística impressionante, tá? Então, faz muito sentido. Obviamente, não é para operar todo mundo, mas faz o tratamento clínico. Está refratário, vamos para a cirurgia. Né? Isso aqui é uma articulação saudável, disco normo posicionado nessa ressonância, um côndilo mandibular com a cortical íntegra, a fossa também íntegra, né? Isso aqui é um procedimento minimamente invasivo ou tratamento clínico, está refratário, procedimento minimamente invasivo. Agora, o que a gente não pode é, eu não sei fazer uma artroscopia, não vou tratar nessa fase, deixa, e o paciente com limitação de abertura, com disfunção, com dor, né? E aí a gente vai deixando e a gente começa a ter situações nesse aspecto, tá? E aqui não adianta, então agora eu vou fazer uma artroscopia, agora eu vou mudar, e nessa fase às vezes a gente já mudou, usou placa com guia, sem guia, né? E o problema continuou, tá? E aqui o que nos resta? Procedimentos abertos, e às vezes até próteses, tá? Como diagnóstico, a ressonância magnética é o exame de eleição, eu interroguei aqui ser padrão ouro, porque qual é o exame padrão ouro para uma disfunção temporomandibular? Seria a artroscopia, né? A medicina evoluiu nesse sentido, um problema gástrico faz uma endoscopia, vai por vídeo, vai lá e enxerga, né? Obviamente, a gente não tem uma clínica para fazer artroscopia diagnóstica em todos os nossos pacientes, né? Mas ela seria soberana à ressonância magnética. E como não fazemos isso no nosso dia a dia, a gente lança mão de ressonância, tá? Ressonância em corte sagital, para a gente avaliar os deslocamentos antero-posteriores, né? Nós sabemos que a maioria dos deslocamentos são anteriores, às custas da inserção do ventre superior, do pterigordeu lateral, que insere nesse disco e puxa esse disco, tá? E tomou ressonância também em corte coronal, para a gente ver as alterações médio-laterais, e a maioria são mediais também para uma ação do pterigordeu. Então, a maioria dos deslocamentos são anteromediais. A tomografia também se faz necessária dentro desse arsenal de exames de imagem, tá? E ela tem uma grande valia para nortear o quão difícil será a nossa artroscopia, né? Uma articulação com uma convexidade como essa é muito mais difícil do que fazer uma artroscopia com uma articulação mais côncava, tá? Porque a nossa ótica, ela é rígida, ela não faz curva, então
Você entrar aqui, querer enxergar a região anterior aqui, vai ser muito difícil. E aqui é muito mais fácil. Tá? Então, é importante também, dentro do nosso diagnóstico, a gente avaliar qual é esse paciente. Porque, eu fui tentar fazer uma artroscopia e não consegui, mas às vezes você pegou já de cara uma ATM dessa. Vai ser difícil, né? Talvez entender essa situação e talvez começar nesse tipo de paciente vai facilitar, vai encorajar você a fazer mais a artroscopia. Tá? A tomografia também nos auxilia, isso é muito importante em pesquisa, principalmente de solução de continuidade em fossa craniana. Né? A gente trabalha numa região de uma anatomia extremamente criteriosa, né? Porque a fossa craniana média está aqui. Tá? E quando a gente tem defeito aqui em corte coronal, a gente varre também no corte sagital e vê esse mesmo defeito. Isso aqui contraindica uma cirurgia por artroscopia. Por quê? A gente não pode querer entrar aqui com um líquido, querer expandir essa cápsula, porque esse fluido vai adentrar as meninges aqui. Isso vai incorrer, obviamente, num acidente e possivelmente numa complicação até de ordem letal. Tá? Então, isso é muito importante. Não adianta nós, como cirurgiões, somente ler o laudo, né? O radiologista aqui colocou discretas alterações degenerativas temporomandibulares. E não referiu isso. Isso cabe a nós, como cirurgiões, varrer completamente o exame. Ele enviou só 2 folhas. Não vai dar para ver. Então, pede que envie mais, ou entra mesmo ali no... Isso dá um trabalho, porque às vezes não abre, né? Você está ali correndo, não abre a senha, é terrível, mas vai operar o paciente, tem ali um tempo antes, varre esse exame completamente, porque aqui você contraindica uma cirurgia artroscópica e vai de cirurgia aberta, não tem problema algum. Né? É preciso 3 meses para aprendermos a fazer uma cirurgia, né? 3 anos para saber quando é preciso fazê-la, e 30 anos para a gente saber quando não devemos fazer uma cirurgia. Isso é muito importante, né? Talvez quanto mais velho a gente vai ficando, mais receoso, mais medroso a gente vai ficando. Estava conversando com o Nelson agora, aqui há pouco, né? Uma criança de 2 anos de idade, ela chega na beira do abismo, ela pula, ela não sabe o perigo, né? A gente já caiu muito nesses abismos, então a gente já está um pouco mais receoso, né? Tem medo, então a gente vai ficando um pouco mais cauteloso, mais cuidadoso, né? A artroscopia é uma técnica material dependente. A gente precisa de alguns materiais e alguns instrumentais, e não só precisa de um material, a gente precisa de um material de qualidade. Então, a gente precisa de uma boa ótica, né? A gente precisa de uma boa fonte de luz, a gente precisa de um telepec ou um armário de vídeo, né? O armário de vídeo a gente tem em qualquer hospital, o telepec não, né? Mas o armário de vídeo a gente tem nos hospitais. Câmera, tá? Que também temos em qualquer hospital. Isso daqui é universal, o que a gente precisa é uma ótica que vai acoplar essas câmeras. Fonte de luz também tem em qualquer hospital, tá? A gente precisa de alguns kits, né? Aqui é um kit de uso permanente, que eu trouxe do professor Yang, é da empresa dele, né? E aqui, kit de uso único, né? Que a gente solicita, na nossa solicitação para o convênio, um kit. Tá? E vai entregar esse kit com portfólio, né, a depender do que você vai precisar fazer na artroscopia. A gente também... Aqui, a gente também tem alguns materiais que são que está na farmácia do hospital, né, que são materiais a depender do que a gente vai fazer. Então, ácido hialurônico, xilo com ou sem vaso, dexametasona, etamolim, né, agulha de rack para infiltrar, gelco, fio de sutura, a depender se vai fazer ou não uma sutura discal. Tá? O professor Yang, em 2021, né, publicou esse trabalho no International Journal,
E foi um trabalho realmente divisor de águas, onde ele coloca os benefícios da artroscopia em detrimento da cirurgia aberta. Tá? E o grupo do professor Yang faz muita cirurgia aberta. Ele não faz mais, mas o grupo dele continua fazendo. Tá? E ele mostra, né, nesse trabalho, que a artroscopia, aqui ela em azul, né, quando a gente leva em consideração a abertura de boca, ela é extremamente soberana e muito mais rápida essa reabilitação. O paciente com um mês já tem uma abertura muito melhor. Esses resultados vão ficar muito igualitários quando está em torno de 12 meses, ou seja, 1 ano. Você fez uma cirurgia aberta, os resultados serão iguais à artroscopia. Tá? Quando falamos em dieta, e a dieta está relacionada à qualidade de vida, né? A artroscopia também é soberana. Os resultados serão igualitários aqui com quase 2 anos. Tá? A mesma força mastigatória, né? A morbidade de um acesso cirúrgico é muito maior quando a gente faz punções. Tá? E, por fim, ele analisou dor, né? Nós trabalhamos com pacientes que têm dores, né? Ninguém aqui vai fazer uma artroscopia num paciente assintomático, não faz sentido algum, tá? E os resultados também ficarão iguais em torno de quase 2 anos, tá? Então, o que ele quer dizer? A artroscopia, ela é soberana, obviamente, ela tem uma dificuldade a mais, uma curva de aprendizado a mais, quando comparado à cirurgia aberta. Isso a gente não tem dúvida, tá? Mas quando feita de forma adequada, seguindo todos os passos e toda a técnica, os resultados são superiores a curto e médio prazo. A longo prazo são idênticos. Falando em classificação, né, ela tem 3 níveis. Nível 1, que é uma artroscopia diagnóstica, somente uma lise e lavagem, a grosso modo é dizer uma artrocentese videoassistida. A nível 2 é quando, após a artroscopia diagnóstica, a gente instrumenta, a gente entra com o instrumental, que é o que a gente chama de triangular, vai entrar com o instrumental para poder tratar os desarranjos articulares. E, por fim, a nível 3, que aí sim uma discopexia via artroscópica, ou seja, uma sutura discal. Com relação ao posicionamento de paciente, né, a gente posiciona o paciente onde o armário de vídeo ou o telepec tem que ficar em cima da cabeça do paciente. Para isso, às vezes o carrinho anestésico está aqui, a gente conversa com o anestesista, puxa o carrinho para o lado, ou pega essa mesa e gira ela na diagonal, mas a gente tem que deixar o nosso vídeo em cima da cabeça do paciente. Tá? Isso é muito importante. Eu vejo alguns colegas posicionando o armário de vídeo aqui ao pé do paciente, né, e ergonomicamente é muito ruim, e principalmente quando você vai evoluindo na artroscopia, muitas vezes você está aqui com a sutura, você tem que olhar muito discretamente, se você querer olhar, você perdeu. E aí perdeu, aí você volta desde o começo, você volta na nível 1, entrar de novo, dificulta bastante. E muito importante, colocar um campo impermeável sobre o paciente antes de colocar o campo, né? Hoje em dia, a maioria dos campos já são impermeáveis, né? Mas às vezes eu mesmo opero em alguns hospitais que ainda tem campo, pano, né? E se a gente não colocar esse impermeável, as vestes desse paciente vai ficar totalmente encharcada. E é muito difícil, o paciente está ali sedado, você trocar é muito desconfortável. Nós saímos também todos encharcados, mas a gente está ali, vai lá e tira, né? Então, é sempre importante colocar o impermeável, tá? Posicionamento, né, do paciente, né? Tentar isolar o quanto conseguir de cabelo. A gente sabe que o cabelo é um negócio difícil, ele aparece, né? Mas a gente tem que colocar micropor, né? Não precisa raspar a cabeça, né? Mas, geralmente, os pacientes têm um pouquinho de pelos nessa região aqui, é importante pedir para fazer uma tricotomia, tá? Porque às vezes na hora que você está puncionando, o pelo entra, aí você olha lá, você já vê o pelinho lá dentro, começou. Aí tem que entrar lá para pegar, né? E quando você está numa curva de aprendizado inicial, você não vai conseguir pegar esse pelinho, aí você já vai ficar preocupado, mas não vai ter problema algum, mas é melhor evitar. Então pede para fazer uma tricotomia.
Linhas de referências, tá? Aqui, a gente vai ficar aqui, né, quase uma hora conversando, mas se vocês entenderem somente isso, já está muito bom, que não use linha de referência em artroscopia, tá? Eu usei muito e até eu abrir a minha mente e falar, realmente não faz sentido, porque se a gente pegar essas linhas, obviamente, isso é um norte que a gente teve que ter, né, e foi muito utilizado para artrocentese, porque a gente não tinha nada por vídeo dentro da articulação. A articulação, há 20 anos atrás, era um grande enigma para todo mundo que fazia cirurgia bucomaxilofacial, tá? Então, a gente teve essas linhas que eram alguns parâmetros, né? Era como se fosse o guia 4 rodas que a gente ia sair com os pais ali. Deixa eu olhar onde eu estou. Mas hoje o Waze é muito melhor, né? Então, é muito melhor a gente palpar, uma palpação anatômica, né? E a gente consegue personalizar. Por quê? Se a gente pega um paciente com uma cabeça pequena e faz essas medidas, você vai entrar com a ótica no olho do paciente, né? Ou o contrário, você pega um paciente com a cabeça grande, você vai entrar no ouvido, porque não vai chegar no espaço articular, né? Mas a palpação a gente vai individualizar e personalizar pro paciente, né? Então a gente vai com o indicador da mão esquerda, palpa o arco zigomático. Isso aqui a gente faz uma pressão realmente no arco zigomático, forçando. Pega o polegar da mão direita, polo posterior do côndilo e empurra esse côndilo. Nessa intersecção é o nosso ponto de entrada, tá? E isso é muito importante. Quando a gente faz essas marcações, né? E aqui quando a gente faz essa força, a gente vê que fica até a marca aqui, ó. A marca do arco zigomático e quando a gente empurra o polo posterior do côndilo. E é nessa intersecção aqui que é o nosso ponto de entrada. Tá? Nesse mesmo ponto, antes da gente entrar com a ótica, a gente infiltra anestésico sem vasoconstritor, no máximo 3 ml para a gente expandir aquela cápsula, expandir aquele espaço articular, tá? Sem vasoconstritor, porque o início da artroscopia é diagnóstico, então se a gente infiltrar o vasoconstritor, ele vai gerar uma isquemia do tecido retrodiscal e você não vai ver a sinovite, então vai mascarar o seu diagnóstico. Então, é somente um líquido para expandir. Poderia infiltrar um Ringer lactato, por exemplo. Tá? E durante essa infiltração, né, a gente vai ver que a mandíbula vai se movimentando, porque o espaço articular vai sendo preenchido. E há um refluxo. Por quê? Estamos no limite. Só não tem esse refluxo quando a gente tem uma perfuração discal. E às vezes aqui a gente já vai, puxa, a vida está perfurada, porque aí comunica os espaços e aí não vai ter esse refluxo. Tá? Mas quando a gente vê esse refluxo, a gente fica extremamente satisfeito, porque não tem uma perfuração, a gente está com esse espaço completamente inflado, por isso que está tendo esse refluxo, tá? E a gente está na região correta, né? Então a gente vai, faz uma incisão, não é uma obrigatoriedade, poderia entrar aqui com portal já perfurante, mas, ao meu ver, a cicatriz ali, ela fica um pouco machucada, então uma incisão, uma pequena diluição como aquele, aqui um tampãozinho auricular é importante, tá? A gente tem que colocar para que os fluidos não fiquem aqui entrando dentro do ouvido. E numa posição dígito palmar, de trás para frente, de baixo para cima, a gente vai apoiar essa punção no arco zigomático, né? Esse meu polegar, ele segura o arco, então eu vou tocar, e como ele é um osso, eu posso travar ali, tá? E a partir desse momento, aí no movimento crânio-caudal, porque as fibras do temporal, elas são longitudinais e a gente vai fazer esse movimento. Não pode fazer esse, senão a gente só está esgarçando as fibras e isso vai adentrar dentro do espaço articular e vai dificultar depois nossa visão, tá? Então a gente vai no movimento crânio-caudal, de cima para baixo, fazendo uma força também em profundidade, até a gente adentrar, tá? Adentramos, tira o perfurante,
que ele foi para perfurar a cápsula, entra com o portal rombo, tá? Ele não perfura mais, né? E a gente acopla ele dentro do espaço articular. Neste momento, a gente vê que, como estou no espaço, o côndilo empurra daqui a compressão da eminência, o nosso instrumental ele fica estabilizado. Se eu soltar e ele estiver totalmente solto, você não está no espaço articular. Então, isso aqui também já é importante. E aí vem esse ponto de interrogação, né? Mas onde que eu estou agora? Aqui eu vou pôr a ótica, né? Flui um pouquinho do ringer lactato, ele sai aqui limpo, ótimo, porque o espaço articular, ele realmente, ele não tem sangue, então esse fluido limpo é bom, né? A gente coloca aqui, regula o norte da câmara, põe ele para cima, vai vir aqui com uma punção para fazer uma drenagem, mas aqui eu interrogo, ok, coloquei minha ótica, aonde que eu vou entrar agora? O que que eu vou enxergar? Né? E essa frase é interessante, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Tá? Então, aonde nós vamos chegar? A gente pretende chegar no recesso posterior do compartimento superior. Tá? Então, aqui uma TM do lado direito, pterygoideu, côndilo, espaço articular superior, recesso posterior. E é aqui que a gente quer chegar. Tá? Aqui a gente vê o disco aqui, tecido retrodiscal, algumas sinovites, a gente chamaria aqui de uma sinovite leve, cortina sinovial também com sinovites, né? Um pouquinho de tecido tipo sanfona, né? Porque esse disco está um pouco anteriorizado, então está sobrando tecido aqui nessa região. Vamos caminhando para anterior, e aqui a gente chega numa zona que a gente chama intermediária, que é exatamente entre a eminência e o côndilo. Aqui é a nossa agulha de drenagem somente. Tá? E é uma região de difícil navegação, porque é um espaço extremamente constrito, ao qual a gente precisa deitar a nossa ótica completamente, para que o bisel dela venha na região aqui anterior. E é isso que a gente busca, e chega na região do recesso anterior. A bolha, disco agora está aqui para posterior. Tá? Uma TM do lado direito, e esse é o único momento que o auxiliar vai fechar a boca. Por quê? Ele fechando a boca, ele retroposiciona o côndilo vem para cá e cria esse espaço. Se o auxiliar abrir, eu coloco o taco de borracha, Flávio, e eu faço a artroscopia, você nunca vai chegar no recesso anterior, porque o côndilo translado, ele vem aqui, e o seu recesso vai ser esse espacinho, você não vai enxergar ele. E muito menos vai conseguir triangular nesse espaço, porque é um espaço pequeno, como você vai achar ele? Tá? Então, isso é importante. O tempo todo estava a boca aberta, e nesse é o único momento que a gente vai fechar a boca. E vai manter fechado até a gente voltar para o posterior novamente. E aqui, quando temos esse espaço, é neste momento que a gente vai pular para uma fase de instrumentação, ou seja, nós vamos triangular para iniciar a artroscopia operatória. E para isso, como não fizemos nenhuma linha de referência, quem vai nortear o nosso passo seguinte é a nossa ótica, tá? Ela tem algumas marcações, né? Então, vamos imaginar que essa ótica está marcada. Não, vem aqui, vou te levar hoje. Então, nós temos. Eu vou virar o carro lá, então. Aqui para dentro. Tá? Então, a gente pega essa medida de 25, de uma maneira perpendicular, a gente faz essa marcação. Tá? Confiamos nessa marcação que fizemos, faz um acesso, uma divulsão. E aí vamos entrar de forma perpendicular à pele. Né? É muito comum nessa fase, eu fiz muito isso também, porque você está entrando aqui perpendicular e parece que você não vai triangular. E às vezes a gente já quer triangular aqui fora, a gente já inclina um pouquinho, só que a nossa ótica está aqui e o nosso portal está entrando aqui, você não vai enxergar. Então você tem que confiar na medida e entrar perpendicular, porque ela vai atravessar na frente da ótica. Tá? Isso é muito importante.
E aí sim, a gente entra com o instrumental dentro do compartimento superior, no seu recesso anterior. Né? Disco e côndilo para posterior, aqui a gente vê sombreamento de pterigoideu lateral. E é nesse momento, aqui a gente vê um vídeo dessa entrada, né? Entra com perfurante, então a forma do instrumental ali é perfurante, já remove, porque senão a gente vai ficar perfurando o sinove, e a gente não quer isso. Tá? E a gente encosta aqui, a gente vê a cápsula e sombreamento de musculatura. E é nessa região que a gente já pode começar a fazer uma capsulotomia, uma miotomia do pterigoideu lateral. Né? E para isso a gente pode usar faca, um instrumento de vai e vem, ponta sectora, para a gente cauterizar aí queimando. Radiofrequência, infelizmente aqui no Brasil a gente não usa para esse fim, na ATM, não é liberado. Né? Isso aqui quando eu estive lá na China. E por fim, laser. Né? Muito legal, é muito bom de usar e fácil, mas a gente também não consegue usar aqui no Brasil. Mas fora do Brasil, principalmente China e Estados Unidos, é isso aqui que eles usam. Mas a gente tem a faca, né? Usa faca, né? A gente vai no movimento de vai e vem, 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 até a gente expor completamente o músculo lá por dentro. E aqui, cuidado, não vem com a faca no músculo. O músculo é vascularizado, extremamente vascularizado nessa região. E se a gente vir com a faca aqui, a gente vai ter uma bandeira do Japão aqui inteiramente vermelha e a gente vai ter que parar com a artroscopia. Tá? Então, isso é muito importante também. Tá? Num vídeo, como a gente faz, um movimento delicado, um movimento de vai e vem, com a própria faca a gente consegue divulsionar um pouquinho, tá? Os movimentos são pequenos, né? Aqui parece que o movimento é grande, mas isso na mão ali do cirurgião é pequeno movimento, bem delicado, tá? Porque se a gente afundar essa faca, ela tem corte, vai cortar a musculatura, vai sangrar tudo, tá? É um movimento bem cauteloso, né, com cuidado, vai divulsionando um pouquinho. Tá? Com o eletrocautério, né? Ah, Flávio, então eu pego lá no centro cirúrgico? Não, tem que ser uma ponta dissectora longa de ponta romba. É diferente dessa ponta dissectora que a gente usa para trauma, cirurgia ortognática, né? Ela é pequenininha, ela não vai atravessar o portal de trabalho. Então tem que ser uma ponta específica, tá? Onde a gente vai, né? Entrando, mas o objetivo é o mesmo. Obviamente, a gente vê que é uma imagem bem mais limpa, porque a gente está cauterizando e não só cortando. Num vídeo, como a gente faz, né? Movimentos intermitentes, não é já aperta o eletrocautério, não, porque você vai gerar um calor excessivo, e isso para articulação é muito ruim, tá? O tempo todo a gente tem que estar com uma refrigeração que é às custas da lise e lavagem. Então, está sendo infiltrado o ringer lactato e uma agulha de drenagem. Então, está tendo um circuito para não aquecer essa articulação. A ponta de radiofrequência, aí sim não gera um calor excessivo, então é muito tranquilo fazer com ela, o corte é extremamente linear, limpo, tá? É muito fácil trabalhar com uma radiofrequência, mas infelizmente a gente não tem essa disponibilidade aqui. Com laser também, é um corte extremamente preciso, você nem precisa encostar, né? De longe você já vai cauterizando, tá? Você não gera dano excessivo, não gera calor, né? E realmente é uma coisa que faz muito sentido, mas a gente não está conseguindo usar a radiofrequência, quiçá usar um laser para esse fim na articulação, tá? Mas, obviamente, é o que se tem de melhor quando vai fazer uma capsulotomia. Mas o início de uma capsulotomia seria isso, o meio e o fim, né? A gente precisa realmente difusionar depois que a gente rompe a cápsula, difusionar, liberar um pouco essas fibras para que permita com que esse disco volte para o recesso posterior, porque é um disco, como na maioria das vezes, ele está anteriorizado. E se a gente não gerar essa desconexão,
Você pode ir lá atrás e puxar o disco, mas está conectado, ele vai voltar, ele vai recidivar. Tá? E essa divulsão a gente faz após a capsulotomia, a gente entra com o instrumental de ponta romba e vamos divulsionar. Então, as fibras vão sendo divulsionadas e não cortadas. Então, não ocorre sangramento se a gente fizer dessa maneira, se a gente fizer uma divulsão. Né? Então, isso também é muito importante. Quanto mais a gente vai soltando, mais esse disco vai liberando e vai retroposicionando, vai voltando para a sua posição adequada novamente. Uma vez soltado essa região, aí a gente vem com esse portal e vamos voltar para o recesso posterior. E agora o auxiliar abre a boca do paciente, onde ele vem para anterior e cria-se um espaço no recesso posterior para a gente trabalhar. Né? E como soltamos o disco lá na frente, agora a gente vai mobilizar ele para posterior. Com o instrumental, a gente encosta na região do tecido retrodiscal e vamos abaixando esse disco. É um movimento de puxão, a gente puxa ele para baixo. E esse disco vem vindo. Entretanto, às vezes ele vem e volta. E possivelmente é um disco que talvez vai requerer uma sutura, porque ele não vai ficar sozinho. Tá? Mas a gente precisa vir retroposicionando ele, trazendo ele para a posição novamente posterior. Perfeito. Para a gente segurar um pouco mais esse disco, a gente também pode cauterizar essa região retrodiscal, gerando ali uma retração cicatricial depois, e nesse mesmo tempo a gente cauteriza as sinovites, né? Melhorando toda essa condição inflamatória da articulação. E como não temos laser aqui e nem a radiofrequência, a gente faz isso com uma ponteira de eletrocautério. Tá? Movimentos intermitentes, aqui uma sinovite moderada, a gente vai cauterizando, né? A gente vai vendo que esse tecido vai diminuindo, esse tecido mais vascular, tá? Sobre refrigeração o tempo todo. Não é apertar o cautério e ficar o tempo todo, então cauteriza um pouquinho, puxa, muda o posicionamento, cauteriza mais um pouco, tá? Quando a gente tem uma sinovite num grau mais severo, a gente, com edema, né, a gente vai cauterizando de uma maneira mais severa, tá? Vai cauterizando ela completamente, tá? Movimentos intermitentes também, sem pressa, a artroscopia não é pressa, tá? Aí eu fiz em 10 minutos. Não é uma artrocentese, não tem como fazer uma artroscopia em 10 minutos. A gente precisa ter primeiro um diagnóstico para depois tratar o que a gente enxergou. Não dá tempo. Tá? As condromalácias a gente pode ali com pinças tipo forceps, removendo, né? Eu tô pensando e ao final da nível 2, a gente fazer uma injeção intrasinovial, primeiramente, e depois intraarticular. Existe uma diferença que eu vou mostrar para vocês. Né? Intrasinovial é quando a gente entra com uma agulha tipo hack, a gente vai, né, através de um portal de trabalho, a gente vai entrar na sinóvia aqui no tecido retrodiscal, infiltrar. Geralmente a gente infiltra corticoide, tá? Dexametasona, geralmente, no máximo 2 ml. Tá? Ah, Flávio, no meu caso eu infiltrei 5. Possivelmente você infiltrou além ou aquém. E se infiltrou aquém, você vai infiltrar no espaço articular. E o corticoide no espaço articular, apesar que no passado a gente usava na artrocentese, ao final, ele não é benéfico. Né? Os estudos mostraram que não é benéfico deixar ele dentro do espaço articular. O ácido hialurônico, sim, mas o corticoide não. Então, corticoide intrasinovial. Tá? A gente, com auxílio da agulha tipo hack, a gente infiltra, a gente vê o tecido inflando as custas desse líquido que entra no seu interior, a gente muda o posicionamento, entra com essa agulha num outro lugar, infiltra mais um pouquinho, sendo que no total, no máximo 2 ml. Tá? Isso aqui é o final de uma nível 2, né, onde a gente, no início dela ali, na artroscopia diagnóstica, a gente vê bastante sinovite,
né? A gente chama isso daqui de roofing, que é o deslocamento do disco, né? Então, o tecido retrodiscal está em cima do côndilo mandibular. E aqui, pós uma artroscopia de nível 2 somente, não houve uma sutura discal, mas sim uma desconexão anterior, a capsulotomia, a miotomia do pterigoideu lateral, puxamos esse disco para posterior, cauterizamos, infiltramos, e ele ficou normoposicionado. Então, a minha artroscopia finaliza aqui nesse tipo de situação. Mesmo que na ressonância mostrava que era um disco luxado sem recaptura, né? A gente não opera a ressonância, a gente opera o paciente e, nesse caso, ele não precisa de uma nível 3. Né? E como não precisa, a gente já vai visco suplementar. Tá? Hoje tem muito se usado fatores de crescimento, IPRF, né? Isso ainda é off-label, né? E a gente usa o ácido hialurônico, tá? Onde a gente filtra aqui, no máximo 1 ml em cada ATM, né? E a gente vê aqui as bolhas do ácido hialurônico, de preferência de alto peso molecular, que a gente não precisa ficar replicando essas infiltrações depois. Tá? É importante ter uma checagem da membrana timpânica, tá? A gente faz isso no pós-operatório, né? Lá nos Estados Unidos, eles checam pré e pós-operatórios, né? Obviamente, lá eles têm uma judicialização muito grande, então eles tomam muito cuidado, documentam tudo, né? Mas eles também têm uma disponibilidade de material muito grande, então ele entra já no início com essa ótica, ele tira ela e põe uma para trabalhar, né? Se a gente já entrar aqui, a gente já contamina tudo, então a gente acaba fazendo no pós-operatório, mas no intuito de ver essa integridade da membrana timpânica e a gente ficar um pouco mais seguro, porque não é infrequente o paciente no pós-operatório da artroscopia entrar em contato e falar, doutor, a dor está muito, melhorou, mas eu só não estou ouvindo. A vida, né? E quando você checa essa situação, né, e o paciente refere a essa hipoacusia, você fala assim, ok, eu sei, possivelmente é algum fluido, né, isso vai reabsorver, e daqui um dia, 2 dias, ele está ouvindo. E é isso que acontece. Agora, você não checou, você nem sabe se precisa checar, você vai dormir preocupado, né? Então, é muito importante, tá? Fisioterapia, de forma imediata, faz muito sentido, não só em ortognática, não só em grandes cirurgias, né, mas em cirurgias minimamente invasivas também faz muito sentido, né? E a Cristiane, que é da nossa equipe, faz isso aí com maestria, sempre faz nos nossos pacientes, e depois acompanha também esses pacientes no pós-operatório. Mas o intuito da gente entregar um pós-operatório de 7 dias, obviamente aqui uma artroscopia de nível 2, desculpa, né? Uma abertura de 40 milímetros, porque se fosse nível 3, não poderia. Flávio, fiz a nível 3, olha o meu caso, que bom, está abrindo 40 milímetros. Rompeu sua sutura. Não pode abrir 40 milímetros num pós-operatório de 7 dias numa nível 3. Você tem que aguardar pelo menos 21 dias para transladar o côndilo. Né? Então, você pode rotacionar, você pode abrir ali no máximo 30 milímetros. Mais que isso, você vai soltar a sua sutura. Não é uma sutura com âncora que vai sustentar, é uma sutura, a gente vai mostrar adiante, que a gente ancora ela num tecido de cartilagem. Aqui interrogo, né, essa questão de ser futuro, que é infiltrações guiadas ou não por ultrassom no compartimento inferior. O Ricardo Teste, que é de Petrópolis, né, está trabalhando muito, é um ortodontista, você conhece? Ele tem trabalhado bastante com essas infiltrações, infiltrando IPRF no compartimento inferior, e os trabalhos deles são extremamente interessantes, né? Mas, do ponto de vista artroscópico, pouco a gente consegue fazer no compartimento inferior, né? Como eu falei no começo, eu fiquei um período com o professor Yang e questionei ele, falei, professor, e o compartimento inferior, o senhor não... O que eu vou fazer lá, Flávio? Não consigo. O passo é desse tamanho. Não. Tira isso da sua cabeça. Questionei o professor McKay também. Não faz sentido. Né?
Faz sentido? Infiltrações, ok, mas a artroscopia nós não conseguiríamos fazer isso nem no futuro. Eu faço artroscopia, Flávio, há 30 anos. Né? Se fosse algo possível, eu já teria desenvolvido. O professor Yang faz uma artroscopia de nível 3 em 15 minutos. E faz com anestesia local. Num dia eu vi ele fazer 35 artroscopias. 35. E isso porque ele sai e vai fumar um cigarro entre uma artroscopia e outra. E ainda dormiu 1 hora na hora do almoço. Falou assim, quer dormir? Eu falei, não. Ele foi e dormiu. 35. Não foram 35 pacientes, 35 artroscopias. Então, tecnicamente, ele é muito rápido. Tá? Então, a gente duvidar, será que ele não faz porque ele não sabe, ele não consegue adentrar o compartimento inferior? Não. Para ele seria muito fácil. Tá? A gente adentra, né, em alguns momentos, e aqui seria côndilo e disco superior, ou quando a gente tem grandes lacerações discais, a gente também adentra no compartimento inferior. Tá? Luciano Del Santo, que é um colega brasileiro, publicou no International Journal, como a gente pode adentrar no compartimento inferior, é um trabalho muito interessante, mas também ele complementa esse trabalho dizendo, ok, a gente entra, mas ainda precisamos saber, após entrarmos, o que a gente vai fazer, né? Então, esse continua sendo o grande ponto de interrogação com relação ao compartimento inferior, tá? Trago essas figuras mostrando que nós, como cirurgiões, né, e quando a gente está fazendo uma nível 3, onde a gente está com bastante instrumentais, ótica, portal de trabalho, outro portal, fio de sutura, Kelly's, né? Nós não podemos querer fazer uma artroscopia sozinho. Não é possível. E também não dá para fazer com uma instrumentadora, não desmerecendo a instrumentadora, ela tem o papel dela, mas não para pegar o artroscópio e te auxiliar, porque não vai dar certo. Tem que ser uma pessoa também treinada para te auxiliar nesse momento, tá? E por isso que lá no começo da aula eu coloquei, a gente precisa ter uma equipe, né? Onde é como uma valsa, você vai dançando juntos. Um dançou para cá, o outro dançou para lá. Ficou atrapalhada a dança, não vai dar certo, né? Aqui é a mesma coisa. Tá? A síndrome do impostor, onde a gente vai interrogar o tempo todo, né? Será que faz sentido a artroscopia? E eu me interroguei, olha, rapaz, eu quase desisti umas 3 vezes, né? Hoje, há 6 anos aproximadamente, eu dedico 95% da minha vida profissional à artroscopia, mas eu quase desisti por muitas vezes, principalmente no começo, onde, como eu comentei, eu tinha aquelas linhas de referências e eu nunca achava a articulação. Aí, às vezes, eu levava até o livro, falava, abre aí na página, deixa eu ver. Não vai estar certinho. Isso não dá certo. Aí, depois, larguei essas linhas de referências, começava a entrar dentro da articulação, começava a me enxergar lá dentro. Ok, ótimo, nossa, dá certo, que bom, agora eu só vou fazer isso. Aí, vamos agora começar a triangular. Não achava também. Tá vendo? Devia ter desistido lá atrás, agora, né? Foi 2 anos perdidos. Mas, aí depois comecei a triangular, né? Isso dá certo, isso é facinho de fazer. Agora vamos fazer a sutura discal. Eu não consigo, tá vendo? Né? Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai evoluindo, né? E a gente vai subindo os degraus que são necessários. O professor Rafael Granizo, uma pessoa fantástica, e ele tem um artigo que ele mostra a lei dos 15, né? E não é uma receita de bolo, mas ele coloca que a gente, primeiramente, deveria fazer 15 artrocenteses, depois uma 15 artroscopias de nível 1, depois a de nível 2, mais 15, para depois querer pleitear fazer uma artroscopia de nível 3. Obviamente, às vezes tem gente aqui na sala que vai precisar fazer só 2, 3 e já vai pular. Mas o que ele quer dizer com isso não dá para você querer já fazer aqui, não vai dar certo, a gente precisa seguir alguns passos, subir alguns degraus. Se a gente pular esse degrau da escada para esse, a gente vai cair no meio do caminho. Tá? E durante essas quedas, a gente vai gerar problemas
para pacientes, porque a gente, com essa visão de ser minimamente invasivo o procedimento, a gente não pode, em hipótese alguma, entregar algo pior do que pegamos. Tá? E isso acontece muito. Às vezes o paciente tem uma disfunção temporomandibular, um estalido pequeno, e a gente recebe, às vezes, depois no consultório, o paciente está com um processo degenerativo extremamente avançado. Tá? Porque muitas vezes as etapas foram puladas. Não é porque a técnica não funciona. Não, as etapas foram puladas. Isso não pode. Né? Então, a gente, como cirurgião, a gente tem que conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, ou pelo menos tentar dominá-las, né? Mas ao tocar uma alma humana, a gente precisa ser apenas outra alma humana. Né? A gente está trabalhando com um profissional, com pacientes. Né? Existem várias formas da gente abreviar a curva de aprendizado, né? Existem bonecos realísticos que são fantásticos. Eu, na pandemia, né, a gente não ia operar, ficava brincando com boneco, né? Tem cadáver, a gente pode treinar, né? A gente não pode ficar treinando em paciente, não sabe? A gente chama um colega para ajudar, né? A gente vai seguindo. E aí sim, a gente finalizar, né? E tem muita gente que fala assim, agora é a cereja do bolo, uma discopexia via artroscópica. Não é a cereja do bolo. Uma boa artroscopia operatória de nível 2, você consegue ajudar muito o paciente. E às vezes é melhor você fazer isso bem feito do que fazer isso de uma maneira não tão bem feita. Você vai perder o que você fez na nível 2. Tá? O professor Yang, a técnica dele, né, é uma sutura retrotragal, vou mostrar para vocês, onde entra com o instrumental, faz a capsulotomia anterior, né, articulação do lado esquerdo, esse disco ele retroposiciona ele, põe ele para o seu devido local novamente, e para ancorar esse disco, ele entra com uma agulha, né, um fio já passado, ele usa um poliéster não absorvível, transfixa de lateral para medial, entra na região retrotragal através de um acesso, busca esse fio, remove esse fio, entra novamente e remove esse outro fio da lateral e vai fazer a sutura. E ele pode entrar de novo, fazer uma dupla sutura. Aí a gente fala assim, pô, Flávio, você me passa esse vídeo aí, que amanhã eu já tenho 2 pacientes, aí eu já vou para nível 3. Eu passo. Mas não é assim. Parece fácil, mas não é fácil. Mas não é impossível fazer. Não é impossível fazer. Só que a gente precisa seguir as etapas. É isso que é o importante. Tá? Eu tenho feito... A gente faz essa técnica do professor Yang. Tá? Então, desde o começo aqui, a nível 1, né? A gente vem para a região anterior. Recesso anterior, disco para posterior. Vamos triangular, né? Removemos o portal, vamos agora fazer uma capsulotomia, como não tem radiofrequência, faca mesmo, vamos, né, soltando. Após soltar uma divulsão, divulsionar bastante para desconectar esse disco do músculo, voltamos para o portal para o recesso posterior, abre a boca do paciente, movimento de push down desse disco, puxando esse disco para o posterior, cauterizando toda essa sinóvia, todo o tecido retrodiscal, a gente vai cauterizando com eletrocautério, infiltra corticóide, tá? Em alguns casos também etamolim, e vamos entrar com um gel, já com o fio PDS passado, a gente vai transfixar ele de lateral até ele sair aqui na região medial. É um gel 14 que a gente usa, entra com o portal retrotragal, remove esse fio da lateral, tira essa agulha na lateral sem sair do espaço articular, entra novamente e vai remover o da lateral. Tá? E aqui a gente tem os 2 fios passados, né? E a gente pode amarrar. Amarrando, esse disco vai retroposicionar. Tá? Uma ideia. Para simplificar um pouco, durante uma estada lá na China com o professor Yang, e eu mostrei para ele várias vezes uma maneira assim, e ele falava assim, Flávio, você é um cara que você pensa bem, né? Mas assim, eu não preciso desse auxílio seu, mas eu estou disposto a te ajudar. A gente publicar um trabalho simplificando a minha técnica.
E a gente está publicando, a gente já enviou para o International Journal, tá? E em breve a gente vai estar pronto esse trabalho no intuito de simplificar um pouco a técnica do professor Yang, tornando ela um pouco mais simples, rápida e, obviamente, muito mais reprodutível para todos nós, tá? Onde a gente entra com a agulha, né, o gel, o fio. Eu usava o PDS, que é um fio monofilamentar, absorvível. Hoje eu tenho usado um Prolene, que ele é monofilamentar, porém não absorvível, tá? A gente entra, espaço articular superior, a gente transfixa o disco de lateral até medial, fazemos um acesso retrotragal, pegamos esse fio que está na medial e removemos ele, tá? Neste momento, a gente puxa, vem removendo o gelco, então, a figura, aqui, ó, número 1, e sem precisar entrar de novo para pegar esse fio que está aqui, a gente vem inclinando essa agulha e sai com essa própria agulha na região retrotragal. E aqui a gente vai estar com os 2 fios e a gente vai fazer a sutura, tá? Então, Flávia, não é muito mais simples, né? É só um passo a menos que faz, mas faz muita diferença, porque esses passos não são fáceis de ser realizados. Às vezes você está ali, já está sangrando um pouquinho. Se você tiver a oportunidade de já usar a agulha para esse fim, vai otimizar o final dessa cirurgia, tá? Não vou mostrar passo a passo dela, mas o intuito é uma ATM aqui do lado esquerdo, né? Onde a gente, com o frontal, a gente está aqui puxando esse disco para posterior um pouco, mas o tecido retrodiscal continua recobrindo o côndilo mandibular. Então, aqui a gente diria que um roofing de 70%, né? Então, já fiz a nível 2, mas o disco continua anteriorizado, mesmo sendo rompido a sua conexão na anterior. Então, a gente precisa de algo físico trazendo esse disco para posterior. Então, a gente vai partir para uma sutura. Entramos aqui com o gelco no espaço articular superior. Vamos transfixar esse disco de lateral em busca até ele sair na medial, né? E quando ele sai na medial, um acesso na região retrotragal e vamos adentrar com o portal de trabalho lá, tá? Aqui o nosso portal aparecendo do retrotragal, a agulha transfixada, né? O fio de sutura está aqui. E a gente vai com esse portal até o fio, né? Pegamos esse fio, removemos ele completamente, ele vai sair aqui, tá? E aí a agulha que está transfixada aqui, que é essa agulha, a gente vem removendo ela aos poucos, sem sair do espaço articular, né? Mas saindo completamente do disco. E a gente enxerga ela aqui. Enxergando ela, a gente gira essa agulha e vamos sair com ela mesmo na região retrotragal. E aqui a gente pode pegar esse fio. Esse aqui foi o que eu tirei da medial e pegar esse fio que está na agulha para remover ele. E aí a gente teria o fio medial e lateral já passados. A gente vai gerando uma tração, 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 tá? E sutura na região retrotragal, tá? Esse foi um trabalho que eu apresentei no último congresso americano, em Washington. Sua campanha estava lá também, né? Onde a gente entra com esse gel, transfixa, né? Da mesma maneira que o professor Yang faz. A gente vai transfixar completamente, tá? Até sair lá na região medial. Neste momento, a gente faz um acesso retrotragal, entra com o portal de trabalho em busca desse fio e vamos remover ele completamente para o exterior, dessa maneira, tá? Giramos o gelco e vamos sair com ele na região retrotragal. Ele saindo, remove o fio que está nele, removemos o gelco, temos os 2 fios passados, podemos fazer uma tração e vamos apertando, vamos trazendo esse disco para posterior realmente e ancorar ele na cartilagem, né? É uma ancoragem semi-rígida, porque a cartilagem promove isso, né? O professor McCain faz uma ancoragem flexível, ele sutura na grande maioria das vezes em pele, então
é uma sutura mais lateral do que posterior, quando comparado à sutura do professor Yang, tá? Porém, é uma sutura mais fácil a do professor McKen. Tá? Os primeiros trabalhos do professor Yang, a técnica dele de 2012, né, ele inicialmente fazia um acesso realmente retrotragal, aqui, né? A gente tem feito um pouco mais abaixo, e ele atualmente tem feito bem aqui embaixo, tá? Porque quanto mais para baixo, mais difícil vai ficando a técnica, mas mais efetiva ela vai ficando, é como a âncora que a gente posiciona ela inferior. Tá? Então, a gente faz um movimento onde a gente puxa para posterior e down, abaixa. Tá? Só que quanto mais vai abaixando, mais difícil vai ficando essa sutura. Mas, independente de ser a técnica do professor Yang, McKen, né, o ideal é que a gente encontre pré-discopexia, um disco luxado, sem recaptura, uma ressonância que realmente mostra isso. Né? E através de uma artroscopia de nível 3, a gente consiga entregar realmente esse disco, trazer isso tudo para cá e normo-posicionar ele, e um paciente com 6 meses a gente ver uma ressonância onde o disco está normo-posicionado em cima do côndilo mandibular. Tá? O pós-operatório imediato, um pós-operatório de 6 meses, né, 43 milímetros de abertura, 6 meses, porque se a gente vê isso aqui com 7 dias de pós-operatório e fizemos essa sutura discal, ou a gente mata a fisioterapeuta, porque ela fez o que não poderia ser feito. Tá? Então, isso é importante também, a gente ter conectado pessoas que trabalham com a gente, que falam a mesma língua e que sabem o que a gente está fazendo também, né? Para não atrapalhar o nosso trabalho e sim só somar. Tá? Como considerações finais, falamos muito, mas a artroscopia é uma técnica minimamente invasiva, desde que seja feita de maneira criteriosa. Porque se não for, realmente é melhor fazer a cirurgia de forma aberta. Tá? Os resultados, como nós mostramos aqui em trabalhos do professor Yang, do professor McKen, são semelhantes à técnica convencional a longo prazo. A curto prazo, a artroscopia é soberana. Quando a gente fala a curto prazo, nós estamos falando aí quase 2 anos. A qualidade de vida, a dor, a abertura de boca e a mastigação é retomada de uma maneira muito precoce. Tá? É uma técnica material dependente, onde a gente precisa de uma gama de materiais instrumentais de boa qualidade. Tá? Então, a gente precisa ter isso. Ela tem, sim, uma longa curva de aprendizado, talvez dentre as cirurgias que nós fazemos como cirurgiões bucomaxilos, talvez seja a cirurgia que requeira uma curva de aprendizado maior, tá? Mas é possível. E não é o futuro, ela é uma realidade atual, tá? A medicina foi evoluindo, né? Hoje, quem faz uma cirurgia bariátrica de forma convencional, aberta, praticamente hoje não consegue operar, porque todo mundo foi aperfeiçoando e fazendo de forma por vídeo, né? Isso é o colicistérico, ou seja, uma infinidade de cirurgias hoje não se faz mais de forma aberta, tá? E a ATM não deve ser diferente, né? Nós, como cirurgiões bucomaxilos, também não podemos ficar sentados, isso é difícil, não faz sentido, né? Eu consigo fazer de forma aberta em 1 hora, 40 minutos, os meus resultados são bons? Sim, os resultados são bons, mas eles podem ser melhores. Você pode entregar algo melhor para o paciente, né? Porque é muito diferente a gente, eu entreguei o que eu consigo fazer de melhor. É diferente de você entregar o que se tem de melhor. E talvez para cirurgias, como eu disse, de deslocamento discais, a artroscopia seja o que tem de melhor hoje. Tá? Continua com as anquiloses, os osteocondromas, as hiperplasias condilares, a gente continua operando de forma aberta. Tá? Mas é importante a gente ter essa consciência. Tá? Aqui, durante minha estada em Madrid, professor Rafael Granizo, professor Yang, né? Ó, fuma igual um maluco, bebe igual um maluco.
Eu não bebo bebida alcoólica, o Campanha sabe disso. E ele todo saía à noite, você tem que beber, você tem que beber, fuma. Eu falei, pelo amor de Deus, precisa ir embora, né? Mas é uma pessoa excelente. O professor McCain, tá? Também é uma pessoa fantástica, tem 78 anos de idade, o filho dele recentemente começou a cursar bucomaxilo nos Estados Unidos e foi reprovado em Harvard, que ele é o chefe, ele reprovou o filho dele, ele passou em Houston, o programa dele é de 4 anos em Houston, e depois ele vai voltar para Harvard e vai fazer o fellow com o professor McCain, que será o último aluno dele. Então ele falou que em 5 anos ele pendura a chuteira, vai formar o filho e depois não mais, né? E aqui é minha família, né? A razão nossa, né? 2 filhos e a minha esposa, tá? Então, eu fico à disposição, moro aqui a 30 quilômetros, né? Aqui em Americana. A gente tem o nosso dia a dia lá, principalmente relacionados à artroscopia de ATM. Quem quiser ir, estão convidados, pode pegar o meu contato, me ligar, Flávio, quero assistir, não tem problema algum, tá? Me coloco à disposição também para vocês aí do Marugate, já havia conversado com o Augusto com relação a isso, é só combinar, a gente faz um caso junto e estamos à disposição. Eu acho que é muito importante, tem gente aqui uma idade mais avançada, gente que está começando, né? E é importante a gente saber que existe, tá? E não é uma realidade nossa no Brasil. Durante essa estada minha agora lá nos Estados Unidos tem 18 cirurgiões que fazem artroscopia nível 3, 18, Estados Unidos inteiro. 5 deles estão em Boston, junto com o professor McCain. Então, falta também. E ele tem essa dificuldade, e dentro de uma conversa que eu tive com ele, ele falou assim, ô Flávio, a chance da artroscopia acabar é maior do que ela progredir. Porque são poucas pessoas que fazem. E nos Estados Unidos não se faz de forma, eu vou fingir que eu fiz, eu vou fazer uma... Não, lá todas são gravadas. E todas são enviadas para o convênio, para os seguros de saúde. Então lá faz realmente quem faz, né? Então, esse é um ponto. Quanto mais gente fazendo, a técnica replica mais, evolui mais tecnicamente. Mais publicações vão ter. Hoje você tem poucas, porque poucas pessoas estão fazendo. Talvez de forma adequada, tá? Então, fica essa mensagem aí. Joia? Obrigado. Alguém? Isso. Está aberta questionamentos, perguntas aí para aproveitar o nosso palestrante aí. Não, mas só hora que acabar. Só vai beber a hora que acabar.